Eu sou Filomena Trócoli, sou numeróloga, taróloga, trabalho com cartas ciganas também. Estou aqui no Águas de Aruanda para fazer um trabalhinho aqui com o pessoal a respeito da numerologia, para passar a data de a missão de vida de cada um, certo? Falar da numerologia, lembra-se logo de Pitágoras, né? Ele nasceu em Samos, se eu não me engano, na Grécia, 530 a.C. É o pai da numerologia. E assim, para entrar na escola de Pitágoras, o aluno precisava estudar por 7 anos para poder aprender numerologia, para poder começar a aprender a numerologia. Tinha que estudar 7 anos, tinha que passar 7 anos de iniciação para poder chegar na numerologia, né? E assim, hoje a coisa já está mais facilitada, né? Os alunos dele que começaram a escrever, eu não sei se ele escreveu alguma coisa, eu foco mais na numerologia em si, no que quem foi, no caso, o Pitágoras, né? Sou um pouco falha nesse ponto. E eu estou aqui exatamente para isso, para falar para vocês, para mostrar para vocês, para ensinar para vocês a respeito do que é a lição de vida na numerologia. A numerologia fala de lição de vida, a numerologia fala de missão, que pode ser a mesma coisa. A numerologia fala do destino da pessoa, a numerologia fala da alma da pessoa, da essência da pessoa. A numerologia fala da personalidade da pessoa, de como os outros enxergam a gente. A numerologia fala dos ciclos da vida, que são ciclos internos, que muda de 9 em 9 anos. A numerologia fala das realizações. Cada realização que a gente passa de 9 em 9 anos, vai mudando. A numerologia fala de cada mês que a gente passa na vida. A numerologia fala de cada quadrimestre. Assim, a numerologia fala do caráter. A numerologia fala dos amores. A numerologia fala das situações que a gente vem passar aqui na vida. A numerologia fala da necessidade das nossas dificuldades para o aprendizado e para a evolução espiritual. Porque assim, o mapa numerológico é um acordo feito com a divindade que a gente faz antes de nascer. Diz que a gente chega lá para os senhores do karma. E assim, a numerologia explica também o seguinte. Dizem, segundo um autor aí, né, que a gente tem que, na hora de escolher o nosso mapa, a gente se apresenta para a divindade, né, e pede para fazer o mapa. A maior parte, né, dos humanos. Muita gente não quer vir para a Terra, não quer descer, né? Espíritos e meio rebelde. Então o espírito é convidado. Isso na numerologia a gente sabe. Se a pessoa simplesmente, né, se colocou para descer, se a pessoa foi convidada ou se foi imposição. Porque aqui tem gente assim... descer é imposição, é imposto mesmo, entendeu? Então, a numerologia explica isso também. A numerologia fala da condição das pessoas com relação a pais, a filhos, com relação aos irmãos. A numerologia fala de renascimento também. A numerologia fala das pessoas que perderam alguma oportunidade numa vida passada e nessa vida precisa repor. E aí tem pessoas, 10% da população, tem o processo renascimento, que estão fazendo 2 vidas em uma aqui na Terra. E assim, muitas outras coisas assim que eu não lembro, assim, o que eu for lembrando eu vou falando para vocês. Mas assim, eu estou aqui hoje para ensinar a lição de vida. A lição de vida é baseada na data do nascimento. O dia, mês e ano. Então assim, eu quero que vocês peguem aí dia, mês e ano de vocês para somar. Um exemplo, quem quer um exemplo? Quem nunca fez e pode fazer o exemplo aqui? Diga aí, Thiago. 27 do 4. Oh, perdão. 27 do 4. 1984. Vejam bem, normalmente, quando eu estou dando aula,
eu falo das variantes, né, da numerologia. Tem uma escola da numerologia que soma 2 mais 7, mais 0, mais 4, mais 1, mais 9, mais 8, mais 4, que dá igual... Tá correto? 35? Aqui é uma escola, tá? Tem um autor que tem um livro que fala sobre a lição de vida desse jeito, certo? A resposta para o livro tem que ser feito, a somatória tem que ser feita desse jeito. Tem uma outra escola que não é bem uma escola, é quando a gente procura o arcano karmático da pessoa. Então, assim, agora assim, a somatória que eu sigo o livro, a Numerologia e o Triângulo Divino, que é um dos melhores livros de numerologia que eu conheço, tá? Então, se alguém quiser estudar, começar a se aprofundar mais, dá 8 e dá 8. A lição de vida é 8, certo? Agora o que eu uso é assim, ele é 27 do 4. Aí eu vou somar 9, 1, 10 e 8, 18, tá? Vou somar aqui, que dá 22. 7, 4, 11, 12, 13, vai 1. 1 e 2, 3, 3, 2, 5. Que é 53, que dá 8. Ficaria muito mais fácil ensinar para vocês a somatória. Soma um número, outro número e assim vai, certo? Só que para quem quer levar adiante a numerologia, o número duplo diz muito mais do que o número simples. Então, assim, a pessoa que é um número 8, que vem de um 35, é bem diferente de uma pessoa que tem o número 8, que vem do 53, por exemplo. O dele é 8. Ele poderia ser 17. 17, você seria um 8 vindo do 17. Poderia ser um 8 vindo do 71. Poderia ser um 8 vindo do 44. Entendeu? Então, assim, a necessidade de usar o número duplo é só por causa disso. Porque tem muita gente que diz assim, eu sou um número tal, mas não me pareço tanto com o número tal, entendeu? Porque assim, o número 8, que é o número de poder, que é o número de ação, que é o número de comandar, é o número de comando, né? É o número da justiça. Tem algumas vertentezinhas do número duplo que não dá o poder que o 8 exige. É sempre o último número aqui, é sempre o ano reduzido. Aqui é o dia, aqui é o mês e aqui é o ano reduzido, certo? Dia, mês e ano, tá? Eu poderia fazer, como eu falei para vocês, eu poderia fazer simplesmente os números simples, mas assim, eu não acho justo pegar simplesmente o número 1, número 2, número 3 e não pegar a base de onde vem essa numeração, ok? A lição de vida é assim, enquanto você não está, para ninguém é fácil, tá? O nosso número pra gente nunca é fácil. O número dela pode ser muito fácil para mim, só que o meu, para ela, deve ser fácil, mas o meu para mim é difícil, porque é uma lição e é aquilo que a gente está aqui para aprender, certo? Então, assim, nunca é fácil o aprendizado novo, nunca é fácil. Então, assim, quando a gente está sendo resistente ao aprendizado, tá? A gente vai começar a passar ali e vocês vão ver se vocês estão na resistência ou não. Quando a gente está na resistência, a vida coloca obstáculo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Quando a gente começa a buscar e a perceber o significado do número da lição de vida e fazer aquilo que o universo está pedindo, a vida simplesmente flui. Simplesmente assim desabrocha. Certo? Então, assim, a necessidade da lição de vida é uma coisa muito importante. Na numerologia, a gente pega a alma, que é a essência nossa, né? Tem a personalidade, que é como as pessoas nos enxergam. E tem o destino, que é aquilo que a gente veio para cumprir. A lição é aquilo que você aprende ou não. Certo? Se quiser aprender, tudo bem, tá bacana. Se não quiser aprender também,
vai ficar, né, chutando pedrinha o tempo todo, né, e volta e repete, porque Papai do Céu é bacana, né, ele é bonzinho e ele deixa a gente repetir. E na numerologia a gente vê essas repetições também, certo? Então, assim, o número 1 não é fácil, né, para ninguém, mas assim, o número 1 tem que ser o número 1. Então, o número 1 é aquele, é o primeiro, é aquele que chega, é aquele que inicia, é aquele que vai atrás, é aquele que bota a cara para bater. É aquele que está sempre com necessidade, não é necessidade, mas assim, o universo coloca certas situações, em primeiro lugar, criar conflitos dentro de casa, tá? Gente, o que eu tô falando aqui são experiências, né? São leituras, tá? E assim, não sou dona da verdade, mas assim, é o que a gente vê mais na numerologia. Eu acredito que tenha mais a ver com a minha experiência. Eu tenho mais ou menos uns 20 anos de numerologia, né? E assim, o que eu vejo demais no número 1 é conflito com a família. A pessoa que tem o número 1 normalmente tem conflitos com a família. É como se fosse assim, o universo fazendo com que a pessoa saia de casa e vá para a rua buscar o seu. Ser a número 1 da sua vida, se individualizar. O 1 anda só, o 2 anda acompanhado, o 3 anda, né, expandindo. O 4 é aquela coisinha quadradinha. O 5 é aquela coisa de ir para o mundo, né? Ele chuta o balde e assim, desmonta tudo que o 4 fez. O 6 é a necessidade de ficar dentro de casa, é aquela coisa da família, da amorosidade. O 7 já é um número mais científico, que procura saber as coisas da vida, os mistérios da vida. O 8 veio trabalhar com o material, trabalhar o poder. O 9 é o irmão mais velho da humanidade. O 9 é aquele que dizem, pela numerologia, é a última vida, pode ser uma última vida aqui nesse planeta, e veio para ajudar as pessoas. Então é aquela pessoinha que está sempre parecendo parecendo mesmo um velhinho ali que está ajudando todo mundo. Então assim, a pessoa 9, normalmente as pessoas enxergam ela como se fosse mesmo o irmão mais velho da humanidade e chega para pedir conselho. E aí todo mundo chega para pedir conselho para aquela criatura. E você tem que chegar, você tem que dar o conselho sem esperar nada em troca. É ajuda à humanidade, é ajuda impessoal. O 9 é o filantrópico, certo? Esses são os números normais, tá? Agora nós temos o 11, nós temos o 22 e temos o 33, que o 33 é uma coisinha assim bem mais longe de nós mortais. De 1 a 9 são as pessoas normais que andam por aqui assim no chão, podem até andar de carro, andar a pé. O 11, ele anda de avião, certo? Ou de helicóptero. O 22 nem se fala, tá? Porque assim, o 22 dá 4, 2 e 2 são 4, e o 4 que vem do 22 é bem diferente do 4 que vem do 31, certo? Então assim, o 22 não diminui e o 11 também não diminui. Então quem chegou numa soma que deu 11 ou que deu 22, não tem necessidade de diminuir. O 22 é o professor, o 22 é aquele que está aqui para passar o que sabe. E se ele não passar o que ele sabe, a vida dele termina ficando estagnada, certo? Então assim, o 1, né, o positivo do 1 fala de início, a necessidade da pessoa iniciar coisas novas, não ficar repetindo mais aquilo que as outras pessoas fazem. Ter força, a necessidade de ter muita força, principalmente a força de vontade de sair de casa para buscar o que é novo. Ter iniciativa para fazer coisas diferentes, precisa liderar. O número 1 e o número 8 são dois números que não podem ser mandados. Aqui, número 1 e número 8, jamais pode procurar um trabalho que seja comandado. São pessoas que estão aqui para comandar, certo? Nariz em pé e comando. Tem que ter autoconfiança, né? Que normalmente são as pessoas que não têm muita autoconfiança. Tem que ter coragem, a necessidade da ousadia também é muito grande. Assim, tendo esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 primeiros, a ousadia, como sétimo, o brilho do 1 aparece,
certo? Então, assim, a necessidade de ter isso tudo para brilhar, para ter sucesso, para conseguir conquistar suas coisas, para ter posses. Normalmente, o número 1 está aqui para ser rico. O número 1, se fizer, ele enriquece. O número 1, se ele sair da estagnação, da acomodação, de ficar grudado na família, porque não tem coragem de ir, porque é uma lição, é uma coisa nova. E o novo é difícil para as pessoas se abrirem, né? Então, o 1 tem que botar a cara para bater. Tem que ter independência, tem que ter autoridade. É aquela coisa assim, é sozinho. Ó. Diz assim, mas eu não vou casar na vida. Pode ter uma alma 6, pode casar, certo? Pode ter um destino 6, ou pode ter, sei lá o que, 2, que pode chamar alguma coisa relacionada a casamento. Mas o 1, normalmente, é a necessidade da pessoa ficar independente, autonomia. Então, tem que ter determinação, poder e originalidade. Tem que ser realmente original. Normalmente, o 1, as pessoas do 1 se queixam muito, assim, chegam assim numa consulta e fazem, mas eu começo muita coisa, eu não termino. Eu não consigo terminar as coisas que eu começo. Então, assim, o 1 não está aqui para terminar absolutamente nada. O 1 está aqui para começar. O 1 tem o poder da iniciativa, ele não tem o poder da cabatícia. Então, o 1 faz e passa adiante, faz e passa adiante. Eu fiz um boteco aqui e assim, na agonia, né? Passa adiante e vai fazer 2 botecos. Passa adiante os 2 e compra 4. Passa os 4 e compra 8. E aí vai, entendeu? Então, assim, a necessidade de não ficar parado na mesma coisa. Tem que ser original, tem que ir para frente, tem que caminhar. Na parte negativa, o 1, quando ele cresce e fica rico, às vezes ele fica arrogante, às vezes ele fica agressivo, às vezes ele fica orgulhoso, às vezes ele vai para a solidão justamente por conta de ter entrado demais no 1. E assim, isso é muito eu a todo custo e termina ficando sozinho, na solidão, né? Aí pode ser autoritário, pode ser egoísta e pode ser um pouco cínico. A afirmação do 1 está ali, né? Acredito em mim e sei que sou capaz, sou forte, corajoso e ousado. Vou manter minha independência e terei, assim, muitas conquistas em minha vida. Devo sempre evitar o egoísmo e a arrogância. Esse é o número 1. O número 2 necessita andar encangado. O número 2 precisa de parceria. O número 2 não pode andar só. O número 2 tem que unir, o número 2 tem que juntar, o número 2 tem que cooperar, certo? Então, assim, normalmente, o número 2, ele se apresenta, às vezes, um tanto quanto inibido em algumas situações. Ele tem que manter a união, tem que ser adaptável, ele tem que aprender a conceder, coisa que o 1 não pode. Tá? O 1 tem que estar na frente, é o eu primeiro. Então, a necessidade do estudo da numerologia é essa. Respeitar a individualidade do outro. A pessoa que nasceu com o número 1, com a lição número 1, não pode fazer a mesma coisa da pessoa que tem o número 2. A pessoa número 2 não pode pedir que aquela pessoa número 1 conceda, que seja boazinha, que não seja tão atirada, que não saia por aí fazendo isso ou aquilo, como o número 1 também não pode estar cobrando do 2, entendeu? Porque são 2 situações totalmente diferentes. Então, a necessidade que a gente tem de saber qual é a lição da vida do outro para ajudar um irmão e para respeitar, né? Acima de tudo, o respeito. Então, o número 2 precisa conceder facilidade de relacionamento. Às vezes o número 2 são pessoinhas assim, às vezes meio carentes, sabe? Porque assim, tem a necessidade de ter uma parceria, tem a necessidade de andar junto, mas às vezes não tem a coragem de ir atrás dessa parceria. E aí terminam ficando assim meio que carentes. São pessoas que vieram para aprender a diplomacia, aprender a atenção, certo? Aprender a ser receptivo. São pessoas que precisam da gentileza e da cordialidade. Mais uma vez, só lembrando, é lição. E quem é número 2 tem que aprender isso aí. Não é que a pessoa veio desse jeito. Se a pessoa tem um 2 na alma, ela é exatamente desse jeito. Mas hoje a gente está falando só daquilo que a pessoa veio para aprender. Então, a necessidade nossa aqui hoje
é isso, é aprender esses pontos que estão aí. O 2 no negativo fala da insegurança, fala da indecisão. Pode ser depressivo justamente por medo, né, até de procurar parcerias. Às vezes são pessoas inibidas, descuidadas, apáticas, tem timidez, inflexibilidade, dependência, e são pessoas assim, às vezes extremamente submissas, principalmente se esse 2 aparece na lição de vida e na alma. E aí é uma coisa que pesa, tá? Então assim, se a pessoa tem um 2 na lição de vida e tem um 2 na alma, o que é que isso significa? A numerologia explica que esse 2 já foi aprendido até um certo ponto, mas foi ou negligenciado ou ultrapassou alguma situação. Então, quando a pessoa tem a alma igual à lição de vida, significa que a última vida dessa pessoa com esse número não é mais possível repetir. Aqui nesse planeta não, certo? Então, assim, ou a pessoa desce para um planeta mais inferior, ou a pessoa simplesmente cumpre o que tem que cumprir e passa para o número 3. Porque para alguns numerólogos, a pessoa nasce no número 1, depois vem no número 2, depois vem no número 3. E quando chega no número 9, normalmente dizem que é a última encarnação aqui na Terra. Certo? Então, a afirmação do 2. Quero uniões em minha vida e para isso acontecer, vou conceder e colaborar com as pessoas. Vou lutar por minhas conquistas para não ficar acomodado e dependente. Se for um 2 que vem do 11, devo também praticar espiritualidade, aprendendo a utilizar minhas energias. Um ponto que é muito importante, na numerologia, nós temos 4 números espirituais, tá? 7, 9, 11 e 22. Um númerozinho desse que a gente tem em qualquer ponto do mapa exige a prática da espiritualidade. Se a gente faz a prática da espiritualidade dentro dessas situações, a vida corre solta. E se não praticar, a vida trava. A vida começa a travar na saúde, depois vai para o afetivo, depois vai para o financeiro, depois vai para alguma coisa que o universo chama de gatilho cósmico, que é para a pessoa acordar para poder fazer o que tem que ser feito. Que não é religião, tá? Não estou falando de religiosidade, não. Estou falando de espiritualidade, a necessidade de colocar a espiritualidade na vida, com orações, né? Com meditações, com leituras e por aí vai. Dizem que o 3 ele é muito alegre, ele é muito comunicativo e às vezes ele é tão alegre, ele é regido por Júpiter, né? Que é o maior planeta que tem no sistema solar. E assim, às vezes ele fica assim, tão alegre, que ele não procura ganhar dinheiro, que ele não procura fazer as coisas que precisa fazer. E aí ele termina ficando meio pobrinho e alegre, né? Então, o 3 tem esse probleminha, mas assim, o 3 é o melhor número que tem na numerologia. Nunca vi isso, tá? Mas as pessoas falam que o 3 é o número mais alegre, né, da numerologia, porque fala de expansão, fala de criatividade, fala de filhos, né? Então, assim, o 3 é bem bacana. Normalmente são pessoas dispersas, normalmente são pessoinhas, assim, eu atendo algumas pessoinhas que são bem carentes, são ciumentinhas, o 3. Então, assim, o lado positivo do 3 fala do crescimento, né? Porque, assim, juntou um com 2, sai um filho, né? Que é o 3, né? Aquela coisa do Pai, Filho e Espírito Santo, não sei se é bem isso não. Mas fala de crescimento, de expansão, de imaginação, muita imaginação e muita criatividade. Normalmente, quem tem o 3 aqui veio para aprender a criatividade e talvez não tenha ainda a criatividade que uma pessoa que tem 3 na alma. Quem tem 3 na alma, normalmente são pessoas que gostam de arte, que gostam de artesanato, que gostam de dançar, sapatear, fazer, né, essas coisas assim ligadas à arte. É extremamente divertido, são pessoas extremamente divertidas, o 3. Aqui no caso é aprender a ser divertido, aprender a ser otimista, né, aprender a ser benquista, uma pessoa que onde chega as pessoas têm que achar interessante. Tem que ser interessado, é uma pessoa que precisa se comunicar muito bem e normalmente a maior parte das pessoas que tem muito 3 tem um poder de fala muito grande. Não é o caso do 3 aqui, inclusive o 3, a comunicação do 3 é uma coisa tão forte
que o 3, quando está num ponto de problema no mapa, traz até uma pessoa gaguejando, a pessoa que não consegue se expressar direito, tá? Valorização da beleza, o 3 tem a ver com a beleza. O 3 quando está num ponto, tem um ponto no mapa que chama desafio. E o 3, quando ele não é bem realizado no desafio, a pessoa termina ficando com problema de pele. Então o 3 no desafio, a pessoa tem que estar sempre se embelezando, usando batonzinho, usando brinquinho, cuidando da pele, porque se não botar o 3 na ordem do que ele precisa, do que ele necessita, termina ficando meio que assim, enfeiadinho. No ponto negativo, ele pode ser desordenado, ele pode ser desastrado, ele pode ser superficial, ele pode falar demais, ele pode ser extravagante, exibicionista, excesso de vaidade e ciúme. O ciúme tá ali. São pessoinhas assim muito ciumentas. Eu conheço algumas pessoas que tem o 3 aqui que já são assim extremamente ciumentas. Então a afirmação do 3, eu quero desenvolver e crescer em todas as áreas da minha vida. E para isso acontecer, vou utilizar minha imaginação e criatividade. Não vou fazer muitas coisas ao mesmo tempo para evitar desordem em minha vida. Normalmente, a pessoa que tem excesso de 3 tem uma vida bastante desordenada, porque faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, vai expandindo, vai crescendo, vai saindo, e no final das contas termina não fazendo muita coisa porque picou demais, certo? O 4 é aquele que dá a estabilidade, é aquele que traz a ordem, é aquele que traz a organização. A pessoa que não tem um 4 no mapa, tem gente que não tem 4 no mapa. A pessoa que não tem 4 no mapa não trabalha porque não tem a energia que bota a pessoa no quadrado, entendeu? Eu conheço pessoas que não tem 4 no mapa, que não tem o número 4 no mapa em pontos importantes, em pontos específicos. Aí muita gente fala assim, mas o 4 eu não vou botar o nome do meu filho com nada 4 porque o 4 atrai a pobreza. Não é isso. O 4, se ele trabalhar e continuar trabalhando, um dia ele pode ficar rico. Tem gente que é número 4 que veio do 22, que dá 4, que são assim extremamente diferentes. Quem nasceu com o número 4, que vem do 58, que passa por um 13, é uma vida de mudanças constantes. A vida está sempre trazendo renovação, porque passa pela carta 13 do tarô, tá? Que fala de transformação radical de vida. Então um dia tá assim, outro dia tá assim, um dia tá assim, outro dia tá assim, e vai crescer e vai aprender exatamente desse jeito, a necessidade que o universo botou. E assim, o nosso mapa, na maior parte das vezes, somos nós que escolhemos, né? Eu não sei bem se foi eu que escolhi o meu não, mas tudo bem. Então esse 4 daqui é um 4 do professor, é um 4 que ele pode fazer aquilo que ele quiser na vida. Dizem que o número 4 que vem do 22, se ele disser assim, amanhã eu vou montar um supermercado que vai ser melhor que o supermercado do G. Barbosa, se ele fincar pé e disser que faz, ele vai e faz, entendeu? Então assim, o número 4 não é tão aquela coisinha que todo mundo fala, né? Porque é da pobreza. Até porque eu tenho 4 na personalidade, eu tenho 4 no destino. E eu sempre tive uma vida meio difícil. Mas a minha vida só veio melhorar quando eu entrei na realização 4. Então assim, o 4 ajuda, o 4 é bacana, o 4 não é ruim, o 4 dá uma força de trabalho. O problema do 4 aquela coisa de não querer sair do lugar. Diz assim, o navio foi feito na terra, mas foi feito para andar no mar, né? Assim, ele pode ficar na segurança, ele não nasceu para ficar no porto. Então assim, o 4, às vezes ele fica meio travado, é um navio que fica no porto o tempo todo. Ele não nasceu para ficar no porto, né? O navio nasceu para ir para longe. E às vezes o 4, ele fica assim, atarrancado, parado, ele não muda, ele é chato, ele é cri-cri, ele critica, certo? É o que traz a estabilidade. A pessoa que não tem um 4 no nome, no mapa de nascimento, não adianta ter muito 8, porque se não tem um 4
não tem uma estabilidadezinha bacana. Então o 4 é o número da ordem, da disciplina, da organização. Normalmente o 4 aqui não significa que a pessoa é organizada, significa que ela precisa aprender a ser organizada. Caso ela tenha esse 4 na alma, aí sim, ou no destino, aí sim mostra que ela é uma pessoazinha assim organizada. O trabalhador nato, obediente, assim, muito certinho, muito quadradinho, equilibrado, sincero, tem uma estabilidade boa, tem persistência, é leal, é resistente, é incansável. O 4 realmente ele é incansável. Aí no negativo, o perigo do 4, porque assim, o 4 é muito basiquinho, né? O perigo é esse, a rigidez, ele é sistemático, ele tem uma visão muito limitada por ser quadradinho, às vezes ele é meio tedioso e teimoso pra caramba, sovina que é uma miséria. Então, assim, eu já me peguei muitas vezes em alguns aspectos da minha vida com minha sovinice, até eu descobri que o 4 me ajudava muito nisso, né? Que não era uma ajuda, era um atrapalho, né? Então a gente vai tentando equilibrar. O 4 fala da inveja, da inflexibilidade também, porque assim, ele é muito quadradinho, ele é muito presinho, enquanto ele vê o 5 fazendo tudo, ele não pode fazer nada. Enquanto ele vê o 3 que está se expandindo, ele não consegue se expandir, né? E fala de excesso de cautela também, é muito conservador e tem medo do novo, justamente por conta do quadrado. A afirmação do 4 é a seguinte: vou trabalhar muito sendo persistente, incansável e organizado. E assim conquisto estabilidade e segurança. Devo evitar tornar-me conservador e ultrapassado. Se for um 22, devo também praticar espiritualidade e transmitir aquilo que conheço. A pessoa que tem um 22 não pode parar de ensinar aquilo que sabe. Aprendeu, tem que ensinar, porque senão vai estagnar. Então, o 5 é aquele, né? Que é alegre demais. O 5 ele chuta o balde, o 5 ele não tá nem aí pro que os outros vão pensar dele. O 5 ele tá aqui, quem tem um 5 aqui, você pode olhar e ver que é o pau para toda a obra. São pessoas que normalmente sabem fazer um pouquinho de cada coisa. Quando estão dentro do 5, eles sabem fazer bastante coisa. Desarruma tudo que o outro arrumou. Fala de mudanças, transformações, o 5 viaja muito. Normalmente, quem está dentro de um ciclo 5, a realização 5, a realização 5 leva 9 anos. Eu tive uma realização 5 que eu me mudei 11 vezes dentro de Aracaju. Então, assim, a pessoa que tem uma realização 5, ou que vai entrar numa realização 5, tem que se preparar para a mudança de casa. Porque assim, o universo não permite que fique estagnado no mesmo lugarzinho. Agora assim, se for uma coisinha 4, por mais que você queira se mudar e se mexer, o 4 não permite tanto. Entendeu? Aí diz assim, fulano se muda demais. Vai ver o mapa dele que tem alguma coisinha lá que é muito interessante. Então 5 fala de mudança, de transformações, de liberdade, independência, versatilidade, facilidade de adaptação. É uma pessoa desprendida que, no caso, precisa aprender o desprendimento, né? Precisa aprender a ser aventureiro, precisa aprender a ser cigano, aprender a ser ousado, coragem, né? Sociabilidade, esperteza, sensualidade, sexualidade ativa. No negativo, o 5, eu não sei porquê, porque assim, que a maior parte dos 5, aqui eles aprendem rápido, aqui é muito difícil você olhar uma lição de vida de uma pessoa que seja 5 e a pessoa falar assim, eu ainda não aprendi isso. A pessoa normalmente chega para uma consulta com 5 e você diz assim, olha, você é um pau para toda obra. A pessoa faz exatamente isso, eu sou um pau para toda obra, faço um pouquinho de cada coisa. Então normalmente são pessoas que precisam escolher uma ou duas coisas para seguir na vida, porque senão chega no final da vida e diz assim, oh meu Deus, eu fiz tanta coisa e não me especializei em nada, né? Mas também se a pessoa gostar de fazer um monte de coisa, não é coisa errada não. Então normalmente o 5 ele tem um pouco de responsabilidade, ele tem um pouco de reflexão, ele é instável, ele é impulsivo, ele é agitado, ele é barulhento. Eu nasci no dia 5, eu sou bastante barulhenta.
a ansiedade, a inquietação, é uma pessoa temperamental, é uma pessoa que às vezes assim está não satisfeita nos lugares que está querendo mudar a todo momento. E o 5 precisa tomar muito cuidado com os vícios, certo? É um número que chama muito, o vício é o 5. Aliás, os números espirituais, todos os números espirituais, eles chamam o vício. Porque o vício, não sei se só no meu ponto de vista ou se eu já li em algum canto, a necessidade do vício é a necessidade da transcendência. A transcendência tem a ver com a espiritualidade. Então, assim, a pessoa quando não consegue achar um canal, né, algum local para estudar, para falar sobre a espiritualidade, entra nas drogas para poder sair daquela mesmice, né, do dia a dia. Então, assim, sente a necessidade de buscar Deus, não sabe como, então se envolve com drogas, tá? E aí, a partir do momento que a pessoa que é viciada começa a entrar no caminho espiritual, a situação muda, porque aí o barato que ele busca na droga é o barato que ele vai achar numa meditação, de repente. Entendeu? Então, assim, o 5 pode ser minimizado com a espiritualidade, até porque o 5 é o número do Papa no tarô. E o Papa é o Hierofante, né? Que é aquele que ensina. Afirmação do 5, desejo e busco mudanças e liberdade. Sempre serei ousado e corajoso. Necessito mudar para poder viver bem. Devo evitar a impulsividade e a irresponsabilidade. Então o 6, ele é meio assim... Normalmente as pessoas que me chegam com o 6 aqui, tem que aprender tudo isso aí, tá? Ter paz, ter calma, ser caseiro, tem que ser pessoas conciliadoras. Mas normalmente elas já chegam com muita carência. Meu Deus do céu, eu quero um namorado e eu não tenho, tá? Porque o 6 é o número do amor, é regido por Vênus. E assim, são pessoas que têm uma necessidade muito grande de companhia, certo? E nem sempre acham, nem sempre conseguem, porque estão do lado positivo. E o 6 do lado positivo tá lá, é acomodado, é desleixado, tem irresponsabilidade, é paternal demais, é controlador da vida alheia. Quem tem 6 em excesso no mapa, quem tem 2 ou 3 6, é aquele que olha para o quintal do vizinho para ver o que é que está acontecendo, é aquele que vai no lixo do vizinho para saber o que foi que o vizinho comeu ontem. O 6 quer controlar a vida de todo mundo, entendeu? Porque ele é muito caseiro. Então, assim, o que tiver de casa dos outros também, no negativo, ele vai atrás. O 6 no positivo, tá? Ele é uma pessoa que tem que aprender, aqui no caso, né? Aprender a ter tranquilidade, aprender a ter paz, calma, aprender a ser mais emotivo, aprender a ser afetuoso, tem que ter amorosidade. Normalmente precisam ser caseiros, tem que valorizar o lar, as amizades, tem que ser uma pessoa simpática. O negativo é aquela coisa que eu falei, da acomodação, do desleixo, né, da irresponsabilidade, daquela coisa toda que eu falei. A afirmação do 6 é a seguinte: não quero brigas e desentendimento, pois necessito conviver com a calma e o entendimento entre as pessoas. Devo valorizar o lar e a minha prática afetiva, que é casar, namorar, ficar. Devo evitar acomodação para não me tornar irresponsável. O 7, né? É o número da perfeição. A perfeição. A perfeição para si. Papai do céu disse assim: olha, vai ser de perfeito, mas não precisa cobrar a perfeição dos outros. A perfeição tem que ser sua. O 7 e o 8, o universo diz assim: olha, a perfeição tem que ser sua, não vai em busca da perfeição dos outros. Porque o 7 gosta de tudo muito certinho para ele e principalmente para os outros. Entendeu? E aí ele fica querendo que o outro faça aquilo que ele acha que é certo. E assim, o 7 pode estar cobrando de um 5, que o 5 seja responsável, que o 5 seja espiritual, que o 5 seja mais científico, de repente. E assim, o 5 não pode ser, o 5 tem que ser 5, não pode ser 7, né? Então o 7 está aqui, o 7 é uma coisa muito interessante. Quando essa pessoa está aqui 7, que ela já aprende o 7, e ela está com uma mãe, com o marido ou com o filho na frente dela, quando a pessoa vai falar alguma coisa, ela já fala aquilo que a pessoa estava falando.
Porque, não é isso? Ela tem uma intuição, não é isso também, né? Essa é 7, né, Roberta? Pois é. E aí já pega, meio que pega o pensamento daquela pessoa que está na frente, entendeu? E assim, o 7 é bem isso. Agora sim, tem aquela partezinha de ser bem cobrão, tá? De cobrar dos outros, certas situações. O 7 no destino normalmente são pessoas que em algum ponto da vida, por mais que não queira, vão buscar espiritualidade. Então, o 7 ele era muito analítico, né? Veio para aprender a ser analítico, veio para aprender a ser introspectivo, a ter autocontrole, a ser intelectual, a ter muita cultura, a ser racional, a ser perfeccionista, e são perfeccionistas demais. Aí tem ali a intuição, o misticismo, a superstição, a seletividade, refinamento, honra e fidelidade, perfeição e autoconhecimento e positivismo. No negativo, ele é meio arredio, às vezes confuso, e aí por conta dessa confusão ele normalmente procura as drogas. É meio vago, que é assim, eu conheço uma criatura que ele é número 7 na lição e ele tem 7 em algum outro ponto. E ele gosta de levantar à tarde e da noite para caminhar na rua sozinho, para vagar. Ele fica vagando pela rua, porque de madrugada não tem ninguém, né? E assim por ser muito crítico, né? Ele prefere andar só do que tá vendo o que não agrada a ele. Excesso de racionalidade, vícios está ali, né? Sarcasmo, alto grau de exigência, mania de criticar demais. São pessoas extremamente apreensivas e normalmente roem unhas, o 7. O 7 gosta muito de roer unha. Nervosismo, solidão e autodestruição. Afirmação do 7. Sei que sou exigente, mas não posso exigir das pessoas aquilo que exijo de mim. Necessito de explicações e respostas para tudo e vou encontrá-las no autoconhecimento e na prática da espiritualidade. E assim vou descobrir e valorizar a minha intuição. A necessidade de valorizar a intuição é muito grande do 7. O 8 é aquele que veio assim. Ele já nasceu assim, ó. Com o 1 e o 8. O 1 quando entra no 1 e o 8 quando entra no 8 já empina o nariz. E pode. Porque assim, não pode ficar assim, ó, olhando para as pessoas desse jeito, entendeu? Tem que olhar pelo menos aqui, ó, na frente ou de cima para baixo. Não pode ser comandado, não pode ser mandado. Tá aqui para isso, né? São os poderosos, né? São aqueles que dentro da situação do aprendizado, se aprende o 8, dizem que assim o 8 o dinheiro não precisa, você não precisa correr atrás do dinheiro, que ele vai correr atrás de você. Então assim, o 8 tem muito poder, só que assim, o 8 tem um senso de justiça muito grande, só que termina cobrando demais dos outros. E assim, tem que ter, né, um pouquinho de maleabilidade. Então, tem muita energia, é o número da justiça, do direito. São pessoas assim, quando aprendem, né, são objetivas, têm visão à distância, são pessoas retas, têm autoridade, têm sucesso material, têm prestígio, têm ambição e têm talento para altos cargos. Então, assim, o 8 é o número da justiça. O número 8 é o 8 da justiça. Então, quando tem algum ponto do mapa que tem um 8 e a pessoa não vive bem financeiramente ou não tem poder, são pessoas que numa vida passada normalmente pisaram na bola e o universo veio para cobrar. Porque o 8, do jeito que ele dá, ele tira. Entendeu? Então, assim, tem que usar a parte bem positiva. O negativo do 8 fala de injustiça, fala de dominação, fala de vingança, de frieza, fala de desonestidade, de crueldade. Assim, o 8 normalmente usa as pessoas, é autoritário, é teimoso, é egoísta, é ganancioso, tem excesso de apego ao material, faz mau uso da autoridade e tem sede de poder. Então assim, mas o 8, gente, normalmente quando chega alguém para fazer um estudo numerológico, porque eu estou grávida e quero fazer o nome do bebê, mas eu quero botar muito 8, entendeu?
Então, assim, não tem como a gente fazer alguma coisa desse jeito, porque eu acho que, já li em vários livros que o nome da criança vem no processo intuitivo, né, para os pais. Então, normalmente eu peço 3 nomes para a pessoa, né? Diga como é que você quer, se quer assim, 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 e eu vou tentar ver qual é o mais adequado para a lição de vida quando ele nascer, entendeu? Porque assim, se botar a pessoa com o número 1 na lição de vida e com a alma 2, a pessoinha não vai conseguir fazer o número 1 dela, porque ela vai ficar o tempo todo querendo parceria, mas ela precisa andar sozinha. Entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente assim, início, quando a gente está iniciando. Que a gente quer botar 8 em tudo e quer tirar o 4 de tudo quanto é canto, né? E aí, não pode. Afirmação do 8. Serei honesto, independente das condições que a vida apresentar. E não aceitarei crítica por ser assim. Devo valorizar e lutar pelas conquistas materiais. Nunca usarei as pessoas para conquistar e nunca serei desonesto, ok? O 9, normalmente, quando tem excesso no mapa, em alguns pontos, ele não suporta ver ninguém triste do lado dele. Tem que estar sempre fazendo uma gracinha, porque assim, se a pessoa tá tristinha, tá assim meio macambuza, você já fica achando assim que é uma coisa, tá estranho, né? Será que é comigo? Por que ela não tá, né? Por que não tá alegre, né? Eu sei falar do 9, que eu estou 9 na alma e tenho 9 na lição de vida. Ou seja, eu estou aqui na imposição. Mas enfim, o 9, como eu falei, ele é o irmão mais velho da humanidade, ele necessita fazer a caridade. Ele não tem que fazer caridade só para as pessoas que ele conhece, não. Ele precisa fazer a caridade para qualquer pessoa que chegue pedindo ajuda, tá? É o filantrópico, é aquele que nasceu mesmo para fazer o bem para as pessoas e para dar conselho para todo mundo que aparecer, tá? E aí, de repente, tem uma coisa interessante no 9, que a pessoa chega, pede um conselho, e aí você fala, e depois você para e pensa assim, de onde foi que eu aprendi isso? De onde é que veio, né? A gente não sabe, porque assim é uma coisa que simplesmente desce, né, e passa, não é nosso, né? Então, o positivo do 9, ele fala de universalidade, impessoalidade, crença na imortalidade, certo? E assim, isso é uma coisa muito verdadeira, porque eu tenho quase que certeza absoluta que eu não vou morrer, sabe Deus por quê, né? O 9 está aí, eu tenho excesso de 9. É muito humano, solícito, ou seja, aqui no caso é aprendizado, eu estou reaprendendo uma coisa que eu já sabia, mas eu acredito que eu ainda não aprendi tudo que eu tinha que aprender. Tem que ser impessoal, tem que ser compreensivo, tem que ter capacidade de realização, determinação, magnetismo, intuição, que é muito forte, romantismo, sentimentalidade, ausência de preconceitos e sentido artístico, tá? No negativo, ele é possessivo, ele é acusador, ele é rabugento, ele é teimoso, ele é extravagante, ele é dado a vícios, porque os vícios, de novo, vício na minha visão é aquela coisa, a necessidade de buscar papai do céu, e assim, como não teve um canal aberto para isso, então vai para o vício. E o 9 necessita da espiritualidade. Autodestruição, bajulação, mal-humorado, temperamental, excessiva emotividade, indiscreto, né, e melancólico. Essa melancolia aí, acho que essa junção toda, tem o 9 que vem do 27, gente. 27 não pode ter melancolia, não tem como, porque 27 no tarô é a carta de paus. Só que o 9 que vem da carta da lua é um 9 extremamente melancólico, tá? A afirmação do 9, nasci para viver num mundo bem melhor que este. E para que isso aconteça, eu vou ajudar a amparar indistintamente as pessoas. Vou praticar espiritualidade e valorizar minha intuição. Sei que ao ajudar os outros, terei em minha vida as conquistas que desejar. Nunca julgarei meu semelhante e não cobrarei pela ajuda que proporcionar. O 11 é uma junção das coisas do processo da espiritualidade, que fala de intuição, inspiração,
sensibilidade desenvolvida, espiritualismo, sentido artístico e habilidade. Então, assim, olha, até o 9, gente, todo mundo anda no chão. Todo mundo tem uma visão limitada. O 11 tem uma visão de quem está em cima de um helicóptero. Entendeu? O 11 enxerga mais à frente que as outras pessoas. O negativo do 11 fala de apreensão, nervosismo, vícios também. Vocês estão vendo que todo número que tem espiritualidade, né? O vício está no meio. O 11 fala de paranoia, mania de perseguição, ou seja, às vezes pode ter delírio persecutório, negligência em relação ao material e instabilidade, tá? A afirmação do 11. Quero uniões em minha vida, porque 11 dá 2, não é isso? E para isso acontecer, vou conceder e colaborar com as pessoas. Vou lutar por minhas conquistas para não ficar acomodado e dependente. Vou também praticar espiritualidade, aprendendo a utilizar minhas energias. E o 22 é aquela situação, né? É o mestre. Sabedoria nata, genialidade, facilidade de ensinar, força, vigor, futurista, sonhador, espiritualismo e magia. Tomar cuidado para não fazer a magia negra, que seria, no caso, o negativo. O 22 no negativo fala da ganância, da corrupção, da destruição. Destruição, no caso de ser um 4, né? E o 4, quando ele está no negativo, ele é bem destrutivo. Quando ele não constrói, quando ele não consegue construir, ele termina destruindo. Acentuado em prudência, uso da magia para o mal ou para si próprio. A afirmação do 22. Vou trabalhar muito sendo persistente, incansável e organizado, e assim conquisto estabilidade e segurança. Devo evitar tornar-me conservador e ultrapassado. Devo também praticar espiritualidade e transmitir aquilo que conheço. Ok? O 33 é aquele que, assim, né, só vai vigorar mesmo, eu não coloquei aqui, ele só vai vibrar mesmo se a pessoa tiver outros números espirituais. E, assim, mesmo assim, é com muito sacrifício, tá? É se sacrificar mesmo pelos irmãozinhos da humanidade, não tem pra onde correr.